Vamos, nesta videoaula, aprender como que se faz o cálculo da resistência equivalente e das tensões em correntes em uma associação em paralelo de resistores. Nós temos aqui o circuito X à esquerda e o circuito Y à direita. No circuito X, nós temos uma fonte de tensão e vários resistores conectados, em um lado todos ao nó A e em outro lado todos ao nó B. Quando nós temos vários conectores ligados simultaneamente entre os dois mesmos nós, aqui A e B, então nós temos uma associação em paralelo. Qual é a principal característica da associação em paralelo? É que a tensão da fonte estabelecer-se-á sobre o resistor R1, sobre o resistor R2, até o último resistor. Por quê? Porque o mais da fonte aqui pelo nó A chega no R1, chega no R2, chega no Rn. E o menos da fonte pelo nó B chega também ao R1, ao R2 e ao Rn. Isso faz com que todas as tensões sejam iguais e, além de iguais, sejam a mesma tensão. A gente pode, então, pelo conceito de resistor equivalente, substituir todos os resistores da associação por um único resistor e a corrente que sai da fonte não se altera, a fonte não percebe esta alteração. Nós podemos perceber, então, que o resistor equivalente vai ser percorrido pela corrente IAB, e a corrente IAB nada mais é do que a soma das correntes no resistor R1, R2 até IRN, segundo a lei de Kirchhoff das correntes aplicada ao nó A. Então, aqui nós temos a equação da lei de Kirchhoff das correntes aplicada ao nó A. O objetivo, então, é nós tirarmos uma relação entre V e IAB para determinarmos quem é o R equivalente. Nós sabemos que a lei de Ohm indica que a corrente é igual à tensão dividida pela resistência. Então, a corrente no resistor 1 será a tensão V da fonte, porque ela também está sobre o resistor 1, dividido pelo resistor 1. Então, IR1 é V sobre R1. Seguindo o mesmo raciocínio, a corrente no resistor 2 será V sobre R2. E assim por diante, até chegarmos ao resistor N. Então, a corrente no resistor N será V sobre Rn. Nós podemos agora substituir essas equações obtidas aqui na segunda linha na equação da primeira linha. Então, o IR1 da primeira linha será substituído por V sobre R1, o IR2 da primeira linha será substituído por V sobre R2, o IRN será substituído por V sobre Rn, de forma que a equação resultante fica assim. O IAB vai ser V sobre R1 mais V sobre R2, até chegarmos a V sobre Rn. A gente percebe, então, que o V é comum a todos os termos desta soma. Então, a gente pode colocar o V em evidência e vamos obter a última equação aqui onde estou mostrando com o cursor. Vejam que se a gente aplicar a propriedade distributiva deste V para dentro do parênteses, a gente reconstitui a equação anterior. Então, para demonstrar que isso está tudo correto. A gente sabe que aplicando a lei de Ohm ao circuito Y, IAB vai ser a tensão V, que está sobre a resistência equivalente entre A e B, dividido pelo R equivalente entre A e B. A gente pode ainda reescrever esta equação trazendo o V para frente. Então, fica V vezes 1 sobre R equivalente a B. Vejam que se eu multiplicar V vezes 1, nós voltamos à equação anterior. Agora, nós podemos comparar as duas últimas equações aí da direita. E a gente percebe o seguinte, e tudo que está entre parênteses na primeira é igual a 1 sobre R equivalente na segunda. Por quê? Porque este termo aqui, ó,
é igual a este termo aqui. Então, o restante também é igual entre si. Então, a gente pode escrever que o R equivalente entre A e B, que está aqui e vem para cá, será igual a este outro termo aqui. Então, a gente chega a esta equação aqui. Esta equação, ela está fornecendo 1 sobre R equivalente. Eu posso inverter os dois lados sem alterar a igualdade, o que vai resultar nesta equação que está aqui embaixo. Então, R equivalente entre A e B, calculado a partir dos resistores da associação, então este R equivalente aqui, ó, calculado a partir dos resistores, é possível através desta última equação que eu mostrei para vocês aqui. Então, esta última equação diz que o R equivalente entre A e B é 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 até mais 1 sobre Rn. Então, se eu tiver vários resistores diferentes entre si ligados em paralelo, eu posso utilizar esta fórmula aqui para calcular o resistor equivalente. Esta fórmula é uma fórmula um pouco complexa para uso. Então, a gente pode usar alguns recursos que vão facilitar os cálculos do resistor equivalente de resistências em paralelo. Então, existem casos particulares da associação em paralelo de resistores. O primeiro caso, dois resistores conectados em paralelo. Dois resistores quaisquer conectados em paralelo. Vejam que eles estão em paralelo porque o nó A, que está aqui, ele se estende até aqui e se estende até aqui. O nó B se estende até aqui e se estende até aqui. Então, os dois resistores estão simultaneamente ligados entre os nós A e B. Então, os dois estão em paralelo. O que acontece então? Então, a nossa fórmula geral para o cálculo da resistência equivalente, que está desenhada aí acima, vai ficar reduzida somente aos dois primeiros termos de baixo, 1 sobre os dois primeiros termos de baixo, porque nós temos somente dois resistores na associação. Então, a gente pode reescrever esta fórmula inteira aqui, ó, desprezando tudo que está fora do retângulo vermelho. E aí a fórmula vai ficar reduzida a isto que está aqui, ó. Aí, o que nós temos aqui no denominador? Duas frações com denominadores diferentes e eu quero somá-las. Então, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, quando eu não conheço os valores, é o produto de um pelo outro. Então, R1 vezes R2 está aqui. R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2, vezes 1, R2. Aí vem para cá. R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1, vezes 1 vem para cá. Então, resulta numa equação parcial que está aqui. Aí, pela regrinha da divisão de frações, é a primeira pelo inverso da segunda. Então, o resultado final é este aqui, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, esta aqui é a fórmula que permite o cálculo de dois resistores conectados em paralelo. Vejam, eu tenho dois resistores conectados em paralelo, R1 e R2. Basta multiplicar um pelo outro e somar um com o outro. Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 vai dar o resistor equivalente. Então, para dois resistores, a fórmula que inicialmente era complicada se tornou mais simples. Outro caso particular que nos interessa é quando nós tivermos N resistores de mesma resistência conectados em paralelo. Então, aqui nós temos N resistores conectados em paralelo. Vejam, todos estão ligados em um lado ao nó A e em outro lado ao nó B, de forma que caracteriza a associação em paralelo. Então, a nossa fórmula vai ficar muito mais simplificada. Aqui eu estou marcando os resistores, o número de resistores. Essa associação em paralelo tem 1, 2, 3 até N resistores. Então, a fórmula vai ficar 1 dividido por 1 sobre R mais 1 sobre R, tantos termos quantos forem os resistores. No denominador, agora, nós temos o mesmo denominador. Então, a gente conserva o denominador da fração e soma os numeradores. Como eu tenho N resistores, então 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, somado pelos N resistores, vai resultar em N. Então, fica 1 dividido por N sobre R, só que 1 dividido por uma fração é o inverso da fração, então vai dar R sobre N.
o que resulta numa equação muito simples. A resistência equivalente entre resistores iguais conectados em paralelo é o valor de um dos resistores dividido pelo número de resistores. E aí fica muito simples de nós calcularmos. Então vamos agora resolver um exemplo para que fique mais clara essa teoria. Para cada um dos circuitos abaixo, determine a resistência equivalente vista pelo gerador de tensão, a corrente que percorre o gerador de tensão e as correntes que percorrem cada um dos resistores da associação. Então, nós temos aqui um circuito com 4 resistências, todas diferentes entre si, alimentado por uma fonte de 12 volts. Nós vamos inicialmente identificar os 4 resistores como sendo R1, R2, R3 e R4. Vamos identificar a corrente na fonte como sendo IAB, ela sai do mais da fonte, do A, e chega no menos da fonte, no B. Vamos identificar as correntes no resistor R1, I1, no resistor R2, I2, no resistor R3, I3, no resistor R4, I4. Vamos também identificar o que o nó A ele está presente em todos os resistores na parte de cima. E o nó B está presente em todos os resistores na parte de baixo. O que caracteriza, então, que se todos eles estão entre os nós A e B, é que a tensão entre eles, entre os nós A e B, ou seja, a tensão sobre cada um dos resistores, será a mesma tensão da fonte, que são os 12 volts que estão entre os nós A e B. Então, a gente poderia, para satisfazer a letra A, o cálculo da resistência equivalente, usar esta fórmula que está aqui. São 4 resistores diferentes, basta substituir o valor de cada resistor ali e fazer as contas, mas é um processo meio complexo. Então eu vou sugerir uma outra, dá certo também, vocês podem tentar, mas eu vou sugerir uma outra solução. Eu consigo identificar que nesta linha verde tem 2 resistores em paralelo e na linha vermelha também. Então eu posso calcular os resistores equivalentes, primeiro dos 2 resistores da linha verde e depois dos 2 resistores da linha vermelha. Então vejam, vou chamar de resistor equivalente 1, 2, o resistor equivalente oriundo dos resistores R1 e R2. Como são só 2 resistores diferentes entre si, é aquela primeira fórmula daquele primeiro caso especial, caso particular, com 2 resistores. Então, é o produto R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Seguindo o mesmo procedimento, eu posso também calcular um resistor equivalente dos resistores R3 e R4. Então, R equivalente 3, 4 vai ser R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4. E aí eu posso redesenhar o circuito já com esses resistores equivalentes, substituindo os resistores que lhes deram origem. Então, aqui primeiro temos o cálculo, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, vai ser o resistor equivalente 1, 2 de 400 ohms. E o R equivalente 3, 4, R3 vezes R4 sobre R3 mais R4 vai dar um resistor equivalente 888,89 ohms. Percebam que as resistências equivalentes de cada um dos cálculos sempre são menores do que o menor dos resistor. Para o cálculo do resistor equivalente 1, 2, o menor resistor era 500 ohms e o resultado deu 400, então está coerente. Para o cálculo do resistor equivalente 3, 4, o menor resistor era de 1 kΩ, então o resistor equivalente deu 889,89 ohms também, que está coerente. Então agora a gente pode redesenhar o circuito, substituindo os resistores R1 e R2 pelo seu equivalente, que está em verde, e R3 e R4 pelo seu equivalente, que está em vermelho. A corrente IAB não se altera na fonte, porque a resistência equivalente, quando a gente vai calculando os resistores, a teoria diz que na fonte não há alteração de corrente. Então, o resistor R equivalente 1, 2, que é o resistor verde, vale 400 ohms, o R equivalente 3, 4, que é o resistor vermelho, vale 888,89 ohms. Novamente, eu identifico mais uma associação em paralelo de 2 resistores diferentes entre si. Então, eu vou novamente aplicar a mesma fórmula somente para 2 resistores. Então, a resistência equivalente entre os resistores 1, 2 e 3, 4, que eu chamei de resistor equivalente 1, 2, 3, 4, e que de fato já é a resistência equivalente entre A e B,
vai ser o produto de R equivalente 1,2 com R equivalente 3,4 dividido por R equivalente 1,2 mais R equivalente 3,4. Ou seja, 400 vezes 888,89 dividido por 400 mais 888,89, resultando num valor de 275,86 ohms para a resistência equivalente entre A e B. Então, essa resistência equivalente entre A e B substitui os 4 resistores da associação original, lá do circuito A, lá em cima. O menor resistor daqueles lá era o resistor de 500 ohms. Vejam que o resistor equivalente referente aos 4 dá 275,86 ohms, portanto, menor do que o menor dos resistores da associação, como deve ser numa associação em paralelo. Então, agora a gente pode redesenhar o circuito com o IAB e com o resistor equivalente. Esse é o circuito final. Então, reduzimos o circuito original com 4 resistores a um resistor só, que é esse resistor azul do último circuito, de maneira que a corrente IAB que passa pela fonte não se altera. E aí a gente pode calcular a corrente IAB pela lei de Ohm. IAB é V sobre R equivalente a B. O V a gente sabe que é 12 sobre 275,86, vai dar 43,5 miliamperes. Então, eu já posso marcar no circuito A, aqui assim, mais ou menos, próximo da fonte, a corrente IAB. Então, está aqui, 43,5 miliamperes é a corrente IAB. Agora, nós podemos calcular a corrente em cada uma das resistências muito facilmente. Por quê? Porque nós conhecemos a resistência e conhecemos a tensão. Lembra que a tensão, numa associação em paralelo, é a mesma em todos os resistores. Então, se eu tenho 12 volts aqui, eu vou ter 12 volts no R1, 12 volts no R2, no R3 e no R4. E a gente sabe que pela lei de Ohm, I é igual a V sobre R. Então, eu posso calcular as correntes em cada um dos resistores. Eu nem precisava calcular a resistência equivalente para isto, né? Porque se eu já conheço a tensão e os valores das resistências, posso calcular todas as correntes. Então, a corrente I1 vai ser V sobre R1, ou seja, 12 sobre 2.000, que vai dar 6 miliamperes. Aí eu posso marcar aqui ao lado do resistor R1 a corrente de 6 miliamperes. Posso usar o mesmo procedimento para calcular a corrente no resistor 2, o I2, vai ser V sobre R2, 12 sobre 500, 24 miliamperes. Vou marcar aqui ao lado do resistor 2 esta corrente de 24 miliamperes. Repetindo o procedimento para corrente 3, que dá 12 miliamperes, e marcando aqui ao lado do resistor R3, 12 miliamperes, e repetindo o procedimento para a corrente 4, que dá 1,5 miliampere, e marcando o valor desta corrente aqui. Então, veja que interessante, agora nós temos todas as correntes, que é a letra C. Temos a corrente que percorre o gerador de tensão, que são os 43,5. O que é interessante notar aqui? Qual é a menor das correntes? É a corrente no resistor R4, que vale 0,08 megaohms ou 8 quiloohms. Então, o resistor R4 é o maior de todos, portanto, ele tem a menor corrente. Qual é o menor resistor de todos? É o de 500 ohms. Então, ele terá a maior corrente. Isso por quê? Porque a resistência é a oposição à passagem da corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Uma outra característica bem importante do circuito em paralelo, da associação em paralelo, é se nós aplicarmos ao nó A a lei de Kirchhoff das correntes. Então, o nó A está aqui, é esse nó aqui. A soma das correntes que chegam ao nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, está aqui. O IAB vai ser o I1 mais o I2 mais o I3 mais o I4. Então, aqui, os 43,5 vai ser igual a 6 mais 24 mais 12 mais 1,5, que estão calculados aqui acima. Ó. Aqui está o I1. Aqui está o I2. Aqui está o I3. E aqui está o I4. Então, se eu somo todas essas correntes, eu vou chegar a esta situação. I1 é 6 miliamperes, 6 vezes 10 na menos 3. I2, 24 vezes 10 na menos 3. I3, 12 vezes 10 na menos 3.
e I4 1,5 vezes 10 na menos 3. Então, somando tudo isso daí, eu vou obter 43,5 vezes 10 na menos 3, ou 43,5 miliamperes, que é o que nós já havíamos calculado no circuito com um resistor só, com um resistor equivalente, substituindo a associação. Então, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Eu vou deixar agora mais 2 exemplos para vocês tentarem fazer. Então, estão aqui. Calcular para cada um dos circuitos abaixo a resistência equivalente vista pelo gerador de tensão, a corrente que percorre o gerador de tensão e as correntes que percorrem cada um dos resistores. Vou deixar também algumas respostas. No circuito B, o R equivalente deve dar 19,80 ohms e a corrente IAB 606 mA. No circuito, então a corrente IAB é a corrente que percorre a fonte ali, né? No circuito C, a resistência equivalente deve dar 0,5 kΩ e a corrente 24 mA. E a corrente IAB também é aquela que percorre a fonte, que a gente já sabe. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.